Universo Diverso, com Luciana Neri. Memoráveis, uma série onde contaremos a história e a obra de grandes conquistenses ou grandes personalidades da região sudoeste. Para começar, vamos contar a vida de um conquistense ilustre, Durval Lemos Menezes. Ele tem 81 anos, já foi diretor de escolas, professor na nossa cidade por mais de 30 anos, também foi diretor da DIREC, teve vários cargos, secretário de Educação e autor de 8 livros. Professor Durval, um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Vamos começar falando sobre a sua infância. Eu nasci numa fazenda no distrito de Iguá e passei a minha infância, os primeiros anos, em Iguá, onde eu fui alfabetizado pelo meu professor, que era meu avô, o professor Abdias Menezes. Inclusive, tem referência em Conquista, colégio com o nome dele, Praça Abdias Menezes. Então, tive uma infância feliz naquela época. E veio para a Conquista para estudar? Quando o meu pai resolveu vender a fazenda para investir na educação dos filhos, então nós mudamos para a Conquista. E aqui, quando eu cheguei, eu completei o meu curso primário com a professora Helena Ferreira, na época considerada como uma das melhores educadoras da história de Vitória da Conquista. E naquela época o ginásio era a fase mais importante, né? Onde foi que o senhor fez o ginásio? Fui cursar o ginásio no histórico ginásio do Pato Palmeira, onde eu fiz os 4 anos de ginásio, do qual eu fui presidente do Grêmio e tive uma participação ativa muito forte como estudante do ginásio do Padre. Quando concluí o ginásio, aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer o 2º grau, onde eu cursei o curso clássico. Naquela época, o 2º grau, você tinha a opção em fazer o curso científico, que você ia para as áreas exatas, ser médico, engenheiro, economista, ou então fazer o curso clássico, que você ia para a área social. Aí você ia ser jornalista, você ia ser professor, fazer licenciatura ou curso de Direito. E aí o senhor escolheu o curso clássico? Aí eu escolhi o curso clássico, porque eu tinha pretensões de fazer o curso de Direito. Quando eu estava já aprovado na Faculdade Brasileira do Rio de Janeiro, fui impedido de continuar porque eu estava sem a legalidade na área de prestar o serviço militar. Então, como eu não prestei o serviço militar, eu pedi adiamento. Em função disso, tive a matrícula cancelada no curso de Direito. No mesmo ano, fiz vestibular para jornalismo na Universidade do Brasil, Universidade Federal do Brasil. Eu fui o primeiro filho de Conquista a entrar em um curso de jornalismo. Também não concluir, porque período da Revolução, o governo revolucionário fechou todos os cursos de jornalismo que existiam no país. Não foi diferente com a faculdade que eu cursava no Rio de Janeiro. Bom, e como foi esse ingresso na História e Geografia, professor? Bem, com o fechamento do curso de jornalismo da Universidade Federal do Brasil no Rio de Janeiro, não tive outra alternativa a não ser retornar para a Vitória da Conquista. Aqui chegando, eu fui convidado pelo prefeito da época, Orlando Leite, que havia substituído o prefeito José Pedral. Isto foi em 65. Eu fui convidado por Orlando Leite para implantar a biblioteca pública. Até então só existia a biblioteca infantil. E aí eu retornei ao Rio de Janeiro, fiz lá um curso de poucos dias, adquirindo o básico para se criar uma biblioteca. E aí nós implantamos a Biblioteca Municipal de Vitória da Conquista, a Sanunes, que é a mesma que existe hoje em Vitória da Conquista. Eu fui convidado para dar aula de Geografia no Colégio Batista, um colégio recém-criado. Depois fui lecionar no Colégio Clemente Viana, do qual eu cheguei a ser o diretor. Mas, concomitantemente, eu dava aula em outros colégios, no Colégio Diocesano, no Colégio Santa Assisa, no Colégio Juvencio Terra. Então, nesses colégios, dava aula de História e Geografia. Com a criação do Centro Integrado, Colégio do Estado,
na época o maior do interior da Bahia, com 5.000 alunos matriculados. Eu dei aula de História e depois Sociologia, no curso de Magistério e no curso de Contabilidade. Desse colégio, eu fui o seu diretor. O senhor deve ter tido bastante alunos interessantes, importantes daqui da cidade. O senhor pode citar alguns deles? Olha, eu tenho inclusive a estatística, foram 27.346 alunos que eu tive em Conquista. Isso baseado nas cadernetas, né? É muito fácil pesquisar as cadernetas e ter o total de alunos. E foram vários alunos que se tornaram importantes nesse país, Brasil afora, mas também em Conquista, como Márcio do Prado, que é arquiteto, Clodoaldo Cadete, que é médico, Dr. Timóteo, médico professor da Faculdade de Medicina, Braulio Luna, que hoje é médico em São Paulo, inclusive substituiu o Dr. Zerbini no setor cirúrgico lá em São Paulo. Muitos alunos importantes que se tornaram, mas também fui professor de pessoas que não tiveram a oportunidade de continuar os seus estudos, mas honrosamente exercem suas atividades, mecânico, de comerciante, comerciário, de açougueiro. São vários, todos exercendo as suas atividades com dignidade. E já teve também dezenas de cargos. Vamos falar dos cargos hoje, professor Durval. Olha, eu fui diretor do Centro Integrado, fui diretor do Clemente Viana e antes, logo quando eu retornei para a Conquista, assim que eu implantei a Biblioteca Municipal, eu fui convidado pelo prefeito Nilton Gonçalves para ser o secretário de Educação. E durante toda a administração de Nilton Gonçalves, eu fui professor, que naquela época chamava Secretaria de Educação e Cultura. Eram as duas secretarias que funcionavam sob a direção do secretário de Educação e Cultura. Depois eu passei a ser o diretor da DIREC, né? Hoje tem outro nome. Então a DIREC, na época, era responsável pela educação, administração das escolas em 12 municípios da região. E quando começou a vida de escritor, professor Durval? Quando eu deixei a DIREC, já deixei como aposentado, né, do Estado e também me afastei dos colégios particulares. E aí passei a dedicar à literatura escrevendo livros. Vejo ali um prêmio da Câmara dos Vereadores, vejo também da Academia Conquistense de Letras. Olha, quando eu terminei esse ciclo na educação como professor, como técnico, como administrador, diretor, etc., que eu fui também secretário de Educação, então ganhei uma grande experiência nessa área educacional. E com a minha aposentadoria, eu passei a escrever. Sou autor de 8 livros. E desses livros, eu venho recebendo homenagem às mais diversas, Câmara de Vereadores, venho recebendo homenagem de instituições. Hoje, inclusive, tem algumas cidades que me homenagearam. O primeiro livro, O Poeta do Mulungu, é a história de Eratóstenes Menezes. De quando foi esse livro e o que lhe inspirou, professor? Eratóstenes Menezes era meu tio, filho do professor Abdias Menezes, que foi o único professor dele de Eratóstenes. Ele fez o curso primário naquela época, era justamente o curso que Eratóstenes tinha. Agora adquiriu uma cultura invejável a muitas pessoas de universidade. Então Eratóstenes tornou-se um dos grandes poetas aqui em Conquista, foi o único cidadão de Vitória da Conquista a receber a comenda Castro Alves. Essa comenda foi lhe dada pela Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura do Governo do Estado e pela Academia de Letras da Bahia. Então, por que esse título, professor? O Poeta do Mulungu. O Poeta do Mulungu se refere a um poema de Eratóstenes que, segundo os intelectuais da área da poesia, considera como um dos melhores já escritos em Vitória da Conquista. É referente a uma árvore, onde ele faz um comparativo entre a árvore e o ser humano. O ser humano nasce, cresce, ele desenvolve logicamente, envelhece e depois morre. A árvore também tem o mesmo destino. Ela nasce, ela cresce, ela envelhece e depois morre. Assim, Eratóstenes fez uma comparação entre a árvore mulungu, que era uma árvore frondosa que ficava em frente à casa dele, lá em Iguá, onde ele passou toda a infância, a adolescência,
e até mesmo chegou à terceira idade morando em Guarda. Depois que ele veio transferido para Vitória da Conquista e passou a ser titular do cartório. Esse livro foi lançado há 12 anos atrás, saíram 2 edições, mas esgotadas, teve uma aceitação muito grande. E como se trata de um livro que relata não só a história de Eratócio, mas sim o bioma da região, a cultura, os fatos sociológicos, e a Prefeitura, a Secretaria de Educação, através do prefeito Guilherme Menezes, autorizou que fosse patrocinado a edição do livro para que fosse distribuído com as escolas. Mas não só a escola, a comunidade, de um modo geral, teve acesso ao livro, mas é edição esgotada. Então, mas quem quiser ter acesso aí está nas escolas de Vitória da Conquista. A Conquista dos Coronéis é o título do segundo livro do professor Durval, não é isso, professor? Conquista é uma cidade coronelista. O próprio João Gonçalves da Costa, que foi o fundador de Vitória da Conquista, quando ele chegou na sua terceira idade, ele já estava com a patente de coronel. Então, o coronel João Gonçalves da Costa. Mas o senhor não conta essa história só a partir dos coronéis conquistenses, né? Para falar sobre os coronéis de conquista, que foram muitos, faço uma romanceada no livro, trazendo o histórico dos principais coronéis do Nordeste. Eu vou lá ao Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todos aqueles coronéis importantes que estiveram naquela época influência, consta no livro. E depois eu faço também um passeio por a região sul, Ilhéus e Itabuna, onde eu faço referência aos coronéis de Jorge Amado, né, que também escreveu muito sobre os coronéis, e depois na Chapada Diamantina, onde existia uma influência muito grande, desenvolvimento da Chapada, Rio de Conta, Caetité, todas aquelas cidades viveram sobre o regime, o domínio dos coronéis. E como é que eram esses coronéis? Que características eles tinham, especialmente os daqui de Vitória da Conquista? Entre eles nós temos pessoas muito cultas, os coronéis. Por exemplo, aqui em Conquista, Ernesto Dantas era um homem que falava 5 idiomas. E era um coronel em Vitória da Conquista. Ele falava o português, o francês, o inglês, tinha conhecimento latim, deixou escrito texto em latim. Ele correspondia com vários intelectuais da Europa. Era um coronel de Vitória da Conquista. E o Anísio Teixeira, que é o símbolo da educação no Brasil, era filho de um coronel. O ex-prefeito José Pedral Sampaio. O pedralismo, um fenômeno social. Como foi essa inspiração? O senhor era eleitor de Pedral, admirador de Pedral? Como foi que surgiu essa ideia de escrever esse livro sobre ele? Olha, Pedral vem de tradição coronelista. Pedral é neto do coronel Gugé. O coronel Gugé foi o mais famoso coronel de Vitória da Conquista, que era filho de Luiz Fernando de Oliveira, que foi o primeiro prefeito de Conquista, ou seja, naquela época a função era de intendente. Então, o primeiro intendente de Conquista foi justamente o bisavô de Pedral. Mas o Pedral mesmo, ele está um pouco distante dessa coisa do imaginário do que seja um coronel, né? Pedral, apesar de ser um homem, um engenheiro, um homem de uma visão ampla, de conhecimento de uma cultura geral, ele tinha a formação coronelista, mas o livro de Pedral não se refere como um livro de coronel, e sim de um político, de uma liderança, a maior liderança da história política de Conquista. Talvez dentro de 100 anos teremos um novo líder que possa se comparar com Pedral, mas vai ser difícil, porque cada um tem sua época, a sua vivência de tempos, de civilização. Então, Pedral marcou época, foi o maior líder político de Vitória da Conquista. E eu achei por bem descrever a história política de Conquista, trazendo como fonte maior a história de Pedral, o pedralismo. E como poderíamos definir o pedralismo? O que é isso exatamente na sua obra? O pedralismo, em Conquista, era um movimento político, mas poderia também ser uma seita política pela forma como os pedralistas se tornaram fanáticos. Também
nós vamos encontrar na história de Pedral uma filosofia muito forte, a filosofia social, a filosofia política. Então Pedral marcou a época, foi a maior liderança política de Vitória da Conquista. Ele sabia desse livro que o senhor estava escrevendo, né? Vamos deixar bem claro, eu jamais votei em Pedral. A minha família sempre foi oposição a Pedral. Mas um escritor, ele não pode se apegar a questões políticas se ele quer ser fiel, honesto com a história da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então eu fiz a história do pedralismo isento de qualquer paixão política. E não conhecia Pedral pessoalmente, a não ser de nome, ou às vezes em algum encontro. Bom dia, boa tarde, doutor Pedral, bom dia, professor Duval. Nunca tive aproximação com Pedral. Até quando escrevi o livro Pedralismo, a partir daquele momento tornei um dos amigos mais confiáveis dele. Então, é um livro político, o Pedralismo. E ele gostou dessa obra? Pedral era um homem forte, era um homem duro, como se diz. O próprio nome Pedral vem a origem do nome de pedra. Era um homem de uma liderança muito forte, um homem de poderes. E quando eu resolvi escrever o livro do Pedralismo... O senhor pediu autorização a ele para escrever essa biografia? Eu não precisava pedir autorização, porque as pessoas públicas, você pode escrever sobre elas, desde que não venha denegrir a imagem da pessoa. Mas no livro não tem nada de negativo. E aí, então, eu resolvi aproximar de Pedral, comunicar a ele que eu estava escrevendo o livro. Ele ficou surpreso e, inclusive, perguntou por que eu não fazia uma entrevista, um depoimento. Eu disse a ele que não, que eu queria fazer um livro isento de influência de qualquer pessoa. Ele respondeu, é por isso que eu vou gostar do seu trabalho. E quando o livro ficou pronto, ele leu o livro antes de ser lançado e ele chegou a ficar com lágrimas nos olhos. E no lançamento do livro, que foi com a presença de mais de 500 pessoas, coincidiu com o aniversário dele, ele começou o discurso dele sobre o livro dizendo o seguinte, que naquele livro não tinha uma vírgula, ele não tirou uma vírgula ou acrescentou uma vírgula. Por isso que o livro ficou bom. E ele terminou o discurso dizendo, não tirei uma vírgula nem acrescentei, por isso o livro ficou bom. Bom não, foi ótimo. Como é que o senhor escolhe as pessoas para fazer as biografias, professor? Em termos de biografia, história, as pessoas tiveram uma vida sofrida para chegar ao seu posicionamento de destaque. Ele correu uma longa estrada até alcançar. Daí que quanto mais uma pessoa tem uma vida sofrida, uma vida com muito trabalho, normalmente as suas biografias são as melhores. Foi assim que o senhor escolheu o ex-deputado Elkson Soares para fazer a biografia, que ainda não foi lançada, né? Mas me parece que vai ser um livro bastante interessante. Elkson vem de uma família pobre de Anagé, 21 irmãos, moravam numa vila onde não tinha água, não tinha energia, não tinha farmácia, médico nem se fala, e vivia com muita dificuldade. Então era um menino já visionário, e quando ele tinha 11 anos de idade, ele deixou o seu turrão natal, a sua vila, que chamava Vila Nova, daí o nome Menino da Vila, com referência ao nome anterior, hoje é Anagé, que é chamada Vila Nova, e veio para a Vitória da Conquista em busca de crescimento social, educacional e profissional. De Vitória da Conquista, depois de muita labuta, ele foi para o Rio de Janeiro, com o objetivo de crescer, estudar, crescer através dos estudos, com a pretensão de retornar para a Vitória da Conquista. E mesmo lá no Rio de Janeiro, o nordestino de Anagé, naquela época, pobre, ele consegue se destacar, não é isso? Lá no Rio de Janeiro, ele foi líder estudantil, chegou a ter a credibilidade de ser candidato a deputado, não aceitou. Se tivesse aceito, logicamente seria eleito, porque tinha uma força muito grande política, chamadas forças políticas de alto poder de influência política.
ele teria sido, sem dúvida nenhuma, eleito deputado. Como disse o deputado Miro Teixeira, numa entrevista que ele deu para o livro de Elkson, ele disse: esse baiano, se tivesse permanecido no Rio de Janeiro, chegaria a governador do estado. E não só no Rio de Janeiro, aqui também o Elkson Soares se destacou demais. Quais foram os feitos que lhe inspiraram a construir esse livro, O Menino da Vila, sobre a vida de Elkson Soares? Elkson é uma história muito bonita, foi o vereador mais votado da história de conquista, quando foi deputado por 3 vezes, recebeu o prêmio como o melhor deputado mais atuante, no Congresso Nacional se destacou, o responsável pela existência do Vale do Gavião, onde ele conseguiu, com o presidente Sarney, a construção da barragem de Anagé, e essa barragem deu vida a todos os municípios, Caraíba, Anagé, todos eles vivem em função desse rio. Se não existisse a barragem, provavelmente Anagé seria uma cidade fantástica, como Caraíbas e outras. Então, Elkson é uma história muito bonita, é uma história muito rica. Inclusive, foi o primeiro filho de Anagé a se formar. Ele formou em Direito e influenciou toda a sua família a estudar. E essa influência dele na família, hoje a família de Elkson tem mais de 30 pessoas de nível universitário, entre advogado, médico, 2 juízes inclusive. Então é uma vida sociológica que importante, merece todo o respeito e consideração pela luta que ele teve. A última obra do professor Durval, que ainda não foi lançada, mas que será lançada em breve, que é Conquista a Metrópole do Progresso. Como é que é essa obra, professor Durval? Olha, esse livro eu recebi o convite, fui contratado pela Confederação da Indústria, Comércio e Turismo da Bahia, Salvador, para fazer um livro para ser presenteado. Um livro que fosse apresentado a história de conquista através do comércio. Daí que nós iniciamos com a história dos tropeiros até os grandes shoppings do presente. E por que os tropeiros, professor? Porque os tropeiros foram, no passado, aquela classe que levou o progresso para o interior. Ao mesmo tempo que eles levavam mercadorias de uma cidade para outra, eles levavam a cultura, as informações, jornais, revistas e as informações verbais. Então isso fazia o meio de ligação. Naquela época não existia televisão, a rádio não alcançava ao interior, então todo esse meio de comunicação era feito através dos tropeiros. De que época a gente está falando, professor? Isso aí na década de 20, década de 30, 40... Os tropeiros é quem levava as mercadorias de uma cidade para outra. Os tropeiros é quem levava as comunicações, as informações, levava os remédios. Então, era uma classe de grande importância para a época. E tivemos tropeiros importantes por aqui, né? Vitória da Conquista teve grandes tropeiros que tornaram-se grandes homens em Vitória da Conquista. O Allan Kardec, que hoje é um empresário bem-sucedido e um grande artista, o avô dele foi um dos mais conhecidos tropeiros de São Miguel que circulavam por toda essa região. Esse livro vem até que período? Até o momento que nós estamos aqui conversando. Dos tropeiros aos grandes shoppings, né, que são as casas comerciais de mais influência, referência na comunidade, são shoppings, que além de ser um centro comercial, é também onde as pessoas vão se divertir. Não só os shoppings, mas as empresas todas que fazem conquista essa cidade que nós temos hoje. Bom, e como está a Vitória da Conquista na atualidade em termos de progresso, já que o livro se chama Vitória da Conquista, a Metrópole do Progresso? É bom que se diga o seguinte, que a nível de pesquisa nacional, Vitória da Conquista hoje é considerada a 2ª melhor cidade do Nordeste para se morar. Nessas pesquisas, que mostram a qualidade de vida e desenvolvimento de Vitória da Conquista, baseado na educação, no comércio, na área de saúde. Então, Conquista hoje é a melhor cidade para se viver. São 417, Conquista é a primeira. E assim a gente encerra a primeira temporada da série Os Memoráveis, conquistenses que merecem ser relembrados eternamente, com o professor Durval Lemos Menezes.